É rapidinho, são algumas só. Essa foto aí é nos primeiros dias, né, da universidade, né? Vamos lá. Esse aí, entre 1914 a 1920, ele está meio chamuscado, porque era um período de neve, né, ali naquele local. Essa aí em 1932, está bem escura. Ela é preto e branco, tá, por isso está escura assim. Esse é o Museu de História Natural, lá em 1933. Aí, ao longo do tempo, foram criando algumas escolas de medicina, de psicologia, da informática, nós vamos ver aí. Essa é a de medicina. Essa aí é da ciência da computação, né, da informática, já em 2001, há 20 anos atrás. Essa é a foto principal da entrada, né, já finalizando. E a última foto aí, só para a gente ver a entrada principal aí da academia. Então não tem nada a ver com o aparelho de musculação. Herbert, obrigado. É só para a gente poder dar uma introdução aí e uma brincadeira à parte em relação à academia. A nossa lição dessa manhã, ela é bastante histórica, né? O contexto é bastante histórico e nos demonstra aí essa visão de João Calvino, visão obviamente dada por Deus para poder disseminar a palavra de Deus, cumprir aquilo que a palavra de Deus requer de cada um de nós como servos dele. Na introdução aí fala que João Calvino, na sua cosmovisão, relembrando, o pastor falou recentemente sobre cosmovisão. Alguém lembra o que é? Visão do mundo. É a visão que cada um de nós temos do mundo, né? Cada um de nós temos uma cosmovisão, né? Nós entendemos o mundo de uma determinada maneira. E para João Calvino, a cosmovisão é um compromisso de fé e prática. Por isso, seu trabalho em Genebra consistiu na aplicação da sua fé às condições concretas de sua existência. A fé é chamada a se materializar nos desafios que encontramos. Então, a fé e a prática, elas andam bastante juntas, elas são indissociáveis, né? Não tem como você falar que tem fé se você não pratica. A fé, ela é resultante dessa prática também, né? E já no ponto 1, o início da reforma em Genebra, deixa eu só passar aqui. Calvino estudou em universidade de renome na França, tendo como mestre alguns grandes professores de sua época. Ele conhecia bem a desafiadora estrutura e rotina universitária. Antes de ser teólogo, foi humanista. Sua filosofia de ensino reflete sua apurada formação e maturidade intelectual dentro de um referencial que partia das Escrituras, tendo a soberania de Deus como princípio orientador e a glória de Deus como fim de todas as coisas, inclusive do nosso saber. Olha que interessante, né? Calvino aí, ele, apesar do seu conhecimento profundo, universitário, né, ele era humanista, a sua filosofia de ensino, ela sempre refletia ali a glória de Deus, sempre se pautava nas Escrituras. Hoje, trazendo para os nossos dias, olha quão difícil é você encontrar um professor dentro das universidades, quem passou aí sabe disso, que tem uma ideia, que tem uma filosofia de vida, vou falar cristã, não vou nem falar reformada, não vou nem falar como evangélico, mas cristã, que acredita em Deus, que tem Deus lá dentro da religião, vamos dizer assim, até católica, por exemplo, mas é raro você encontrar. A maioria dos professores, eles, não sei o que eles são, essa é a realidade, mas se você falar em religião com eles, você traz problema para dentro de sala,
né? Eu tinha professores, por exemplo, que nas primeiras provas eu comecei a afundar, a Márcia sabe disso, comecei a afundar e depois eu percebi que eu tinha que colocar o que o professor quer. Não era a minha linha de raciocínio, né? Ainda que seja apenas para poder satisfazê-lo ali naquele momento e suprimir aquilo ali, até porque eram matérias que não iam favorecer em nada na nossa vida diretamente, né? Favorecem indiretamente. Mas, enfim, então nós vemos muito isso, professores universitários que formam cidadãos, que formam pessoas hoje, que não têm compromisso nenhum com Deus. E Calvino, nesse contexto, ele criou essa universidade que se pautava na palavra de Deus, se pautava nos princípios bíblicos, né? Esse é o sonho de uma faculdade para a nossa sociedade. Uma faculdade, uma universidade que fosse assim, que fosse temente a Deus, né? Uhum. O ensino secular ele é necessário, né? Mas o ensino cristão ele é primordial, né? E lamentável a gente não vê isso de uma forma concreta nos nossos dias. Mas Calvino já teve essa visão, né? Dando sequência aí, a primeira permanência dele em Genebra, ele insistiu junto aos conselhos, para melhorar as condições de ensino, bem como recurso das escolas. Ele apresentou ao Conselho Municipal um projeto educacional gratuito que se destinava a todas as crianças, meninos e meninas, tendo um grande apoio público. Dessa proposta surgiu o College de Rive, a primeira escola primária gratuita e obrigatória de toda a Europa. Meus irmãos, vocês conseguem enxergar a dimensão disso? A primeira escola primária, gratuita e obrigatória de toda a Europa. Nós não estamos falando da escola primeira escola num bairro, que já é positivo, porque o bairro geralmente tem várias escolas. Nós não estamos falando da primeira escola de uma cidade, que já é positivo, porque uma escola, uma cidade, por exemplo, igual Belo Horizonte, quantas escolas não tem? E falar que já tem uma primeira escola primária, gratuita e obrigatória. Nós não estamos falando da primeira escola de um país, que também já é bastante positivo, porque quantas escolas tem no nosso país, por exemplo, e falar que tem pelo menos a primeira? Mas nós estamos falando de um continente. Nós estamos falando da Europa. Primeira escola gratuita da Europa. Olha a dimensão da bênção de Deus na vida desse homem, para a glória de Deus. Eu sou péssimo em geografia, tá? Já vou adiantar, porque alguém conseguiria me falar quantos países tem na Europa? Aproximadamente, né? Porque há uma divergência aí de interpretações. Aqueles espertinhos já estão olhando na internet aí, ó. Meus irmãos, segundo a ONU, tem 50 países. A Europa é composta de 50 países. Eu não sei se na época de Calvino era assim, tá? Mas nós estamos falando de 50 países. E quantas escolas não tem nesses 50 países? E de repente ele consegue, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, mover o coração dos homens ali através de Deus, para que a escola possa ser gratuita e acessível a todas as crianças ali. Só um minutinho, senhor. Não sei se vocês lembram, na lição 2, nós falamos que quem que tinha acesso à educação eram os ricos e o clero.
Eram os ricos e os padres. Então imagine o impacto que isso tem na Europa. Opa, agora eu tenho condições de aprender. Eu tenho condições de... E não é um ensino qualquer, né? É um ensino baseado na Bíblia. Um ensino que tem como fundamento, como ponto central a palavra de Deus. Um ensino secular, mas que tenha pautado nas Escrituras. Né? Bênção, Suélio. Favorecidos têm essa condição de estar estudando. Exatamente. Hoje nós temos facilidade, de certa forma. Ô, Dornelas, me perdoe, não estou te ouvindo, não. Verdade. Mas Calvino teve o texto, né, fala em maturidade intelectual, soberania de Deus, glória de Deus. Então tudo o que ele fez nesse contexto foi buscando sempre a direção de Deus e para a glória de Deus, né? A visão de Calvino em ensinar, ele quebra essas barreiras que separavam os ricos e pobres no contexto de ensino, né? E repito, antes da reforma, poucos tinham esse privilégio, né? E esse foi uma dificuldade que a reforma encontrou à época, né? Ok, nós vamos ensinar a Bíblia, vamos traduzir a Bíblia, vamos imprimir a Bíblia, vamos entregar a Bíblia na mão de cada um, para que possa conhecer a palavra de Deus, conhecer essa bênção. Mas eles não sabiam ler. De que valeria na prática isso? Então, essa ideia de difundir, de abrir, de ensinar, né, é o que nós estamos fazendo aqui, aprendendo juntos a palavra de Deus, é justamente para poder conhecer Deus mais profundamente e viver a palavra de Deus. É uma visão realmente impressionante aí desse servo de Deus. Alguém quer fazer um comentário a respeito desse tópico? Nacionalidades, exatamente. Eu poderia ficar só nele, eu falei assim, não, já conheço esse Deus maravilhoso, é bom demais e tal, e ficar na famosa área de conforto, né? Mas a visão dele é muito mais abrangente, né, Sueli? Aí, a partir de 1541, Calvino reestruturou o sistema educacional da cidade. Com o Estado empobrecido, apelou para as doações e legados, né? Fiel a seu princípio de que as escolas teológicas são berçário de pastores, então a intenção aí não era apenas dar conhecimento, apenas libertar do analfabetismo, mas também criar pessoas capazes de levar a palavra de Deus, de difundir a palavra de Deus, não é?
para difundir, né? Exatamente. Pode baixar a máscara, senão de novo, não tem ninguém perto. Perfeito. Uhum. Perfeito. Oi. Sim, sim. A reforma, se nós formos analisar a reforma num contexto humanitário, o que ela trouxe de benefício para o mundo é impressionante. É impressionante. Né? A abertura que ela deu, principalmente intelectual, né? Impressionante. Exatamente. Uhum. Lá atrás. Exatamente. Né? Inclusive, forçou o catolicismo a se readequar, né? De certa forma, ué. Ele falou, ou nós vamos nos readequarmos aqui, ou então nós vamos perder a linha da história. Né? O culto inaugural ocorreu em 5 de junho de 1559, no templo de Saint-Pierre. Como é que é? Aí, ó, Saint-Pierre. A academia teve origem modesta, mas Calvino se esforçou para constituir um corpo docente competente. Isso aqui é interessante porque eu fazendo um estudo sobre essa situação, né, essa lição, quando fala aí que Calvino se esforçou para constituir um corpo docente competente, mesmo diante das dificuldades, né, ele queria qualidade. Né, não é tamanho, não é números, de certa forma, mas qualidade. A intenção era realmente formar pessoas capazes de reproduzir aquilo que ela aprendeu. É interessante que, nesse ponto aqui, Calvino foi ajudado, isso está num contexto histórico, foi ajudado neste propósito por um incidente político. Alguns ministros de Lausana, que em 1558 haviam protestado contra a proposição de Berna a respeito da autoridade secular, foram depostos em janeiro de 1559, vindo para Genebra. Portanto, fizeram parte aí desse corpo docente. Então, um acontecimento ali político, né, da qual aquelas pessoas foram depostas ali dos seus cargos, das suas funções, foram para Genebra, e aí, naquele momento em que se constituía a universidade, a Academia de Genebra. Aí eu pergunto, um incidente político ou uma providência divina? Vou deixar aí a cargo de cada um analisar. Pastor Glaucio, o que o senhor nos diz disso? Nós falamos isso aqui do acaso, né? No meu modo de ver, não existe. Existe realmente a providência de Deus. Deus está no comando de todas as coisas. Né? Nossa visão míope, às vezes, fala assim, não, coincidiu. Mas não, estava ali no propósito de Deus, os encontros, os desencontros, as coisas acontecendo, as coisas fluindo para a glória dEle, ou para a nossa edificação, ou para que nós aprendamos também com isso, né? Até as
as adversidades, ela faz parte do nosso aprendizado, né? Então nada foge ao controle de Deus, né? Nesse sentido. Então Deus também ali na sua providência, para que a Universidade de Genebra fosse constituída de uma forma, ainda que humilde, mas de uma forma ali bastante competente, um corpo docente ali que realmente possa ensinar e ensinar dentro da palavra de Deus ali. A base da formação educacional de Genebra era a Bíblia, e competia à família, apesar de suas limitações iniciais, né, que depois foram se libertando, e ao Estado o cuidado com a educação. No entanto, a igreja tinha um papel especialíssimo. Os pastores eram responsáveis pelo ensino nas escolas elementares e nos colégios. Olha aqui que já aí um fruto, né, da universidade, que era os pastores ensinar nas escolas seculares, né? Na infância. Exatamente. Então, ou seja, até se tornar adulta, ela tinha uma formação totalmente ali baseada no cristianismo, né? Baseada ali na palavra de Deus, né? É o sonho, gente. É o sonho de colocar nossos filhos na escola. O Christian está aí com criança pequena, né? Fala assim, nossa, está na fase de estudar, onde é que eu vou colocar? Né? Qual escola eu vou colocar? Você faz uma análise, a escola A está ruim, a B está pior um tiquinho, a C, fala, e agora? Né? Os meus filhos, né, graças a Deus por isso, mas estudaram em escola católica. Me pergunta se eu queria colocar ele na presbiteriana. Claro! Eu formei numa escola católica, queria ter formado no Mackenzie, para te ser sincero. Principalmente pela base. Não estou aqui jogando pedras em universidades. Eu estou dizendo que eu confio mais num contexto cristão naquele que eu conheço, né? E nós, como presbiterianos, nós sabemos, eu já falei isso aqui na lição 2, a Universidade Mackenzie é uma das mais reconhecidas na América Latina. Tem peso isso, né? Abrindo as aspas aqui, há um projeto aí, há um desejo no coração de muitos pastores e presbíteros também, de que a IPB implante um Mackenzie aqui em Minas. Teve uma época aí, estava vendendo o Isabella Hendricks, e se cogitou da IPB comprar a Isabella Hendricks e transformar no Mackenzie. Existe um terreno aí que a IPB tem aqui em Minas, para ser mais exato, região metropolitana de Belo Horizonte, também já se pensou em construir lá, mas devido à distância, logística, ficou inviável. Mas há esse desejo. Eu espero que, antes de eu partir para a glória, eu consiga ver isso aqui. Que o futuro da igreja presbiteriana aqui em Minas tenha opção, né, de estudar numa escola que seja dentro da nossa denominação. Tá bem? Aquilo ali não tem como. Mas, enfim, o corpo docente competente, né, os pastores eram responsáveis pelo ensino, e esse é o nosso sonho, esse é o desejo do nosso coração, e a nossa oração para que Deus, no momento dele, proporcione isso para nós aqui em Minas Gerais, né? A academia iniciou-se com 600 alunos e aumentou já no primeiro ano para 900. Olha só, o Natanias aí que gosta de números, 50% de aumento. Em termos empresariais, é um número, né? No primeiro ano você aumentar sua clientela em 50%, né, Márcia? Administradora aí. Mas, o que nós queremos frisar aqui é a bênção de Deus, não é um número, mas é a quantidade de pessoas que estavam sendo formadas ali para disseminar o Evangelho, né? São os propagadores, vão refletir aí no mundo com a palavra de Deus. Então houve um aumento de 50% aí, de 600 para 900, a quem coube a educação dos protestantes da língua francesa
atingindo em sua maioria alunos estrangeiros, vindo da França, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Itália e outras cidades da Suíça. Como o senhor Hélio comentou, pessoas vindo de fora, aprendendo a palavra de Deus e voltando para as suas origens, levando a palavra de Deus e disseminando o Evangelho. Trazendo isso à memória, você imagina a pessoa saindo do seu país, voltando do seu país, pregando a palavra de Deus e aquilo ramificando. Não tem limite. Olha a dimensão que isso toma. Você vai espalhando pelo continente inteiro, pelo mundo inteiro. E hoje nós somos, de certa forma, reflexo disso. Quando nós falamos em missões, hoje nós temos aí uma missionária. Eu admiro muito missionário, gente. Admiro. Eu já converti mais velho e falar sem missionário eu não sabia nem o que era. E fui aprender o que é missões na igreja, Missões, como é que é isso, como é que funciona, por que isso. E a última reunião do Supremo Concílio, teve lá o Ronaldo Lidório, ele é um dos ícones aí das missões aí, muito bom, por sinal, ele contando algumas situações que ele passou nos momentos de missões, nos anos de missões dele. Você fala assim, nossa, é misericórdia de Deus mesmo, é a misericórdia de Deus mesmo que sustenta, porque é muito fácil você ficar na sua área confortável e de repente você ter que sair. O exemplo nosso aqui, o Asbel Green Simonton, vivendo num país de primeiro mundo, não era pobre até onde eu sei, então certamente tinha uma situação confortável. E aí falam para ele assim, que tem um lugarzinho aí que descobriram aí no meio do mato aí, e precisa de alguém para lá, desconhecido, cheio de doença, ninguém sabia o que tinha lá. O sujeito sai do conforto dele e vem para o Brasil para poder evangelizar. Meus irmãos, é Deus que põe no coração do homem isso. Humanamente, vai morrer. Humanamente falando, você não vai sair do seu conforto, não. Às vezes nós não saímos nem da nossa casa para pregar para o vizinho do lado. Nós vamos sair daqui e falar, descobriram um canto lá na África, lá que ninguém conhecia. Vamos mandar aqui os presbíteros da sétima igreja para lá. Vai dar briga para não ir. Porque não é fácil. Se Deus não tocar no coração do homem para fazê-lo, ouviram o que o senhor falou? Simon tinha uma formação acadêmica. Largou tudo. Absolutamente tudo. Para que nós estivéssemos aqui hoje. Eu não estou aqui glorificando homens. Eu estou aqui glorificando a Deus pela vida desse homem que Deus tocou no coração dele. Por isso que eu admiro os missionários. Porque eles não têm limite para poder cumprir o ID, fazer a obra de Deus. E Calvino foi um missionário nesse sentido. A abertura da Universidade de Genebra, ela dá essa abrangência, de forma que ela fosse um multiplicador de pregadores da palavra de Deus. Com excelência, tá? Multiplicadores com excelência. Pessoas bem formadas, pessoas bem instruídas. A Universidade de Genebra, ela é mundialmente reconhecida, por todos esses fatores, inclusive pelo lado evangelístico que ela propagou. O senhor Edson pediu, acho que eu dei ou não dei? Não paga dinheiro.
dinheiro não paga, né? É amor mesmo à causa de Cristo, proveniente aí do Espírito Santo de Deus, né? Agindo na vida dele, né? Perfeito, né? A nossa missão, não vou falar que é a missão dos missionários, não. É a nossa missão, né? Pregar a palavra de Deus. Mas a base de formação de Genebra era a Bíblia. E aí a gente pergunta, e hoje, com o Estado laico, qual que é a base de formação hoje dos nossos dias, né? Na verdade não tem, né? O Estado laico aí prega que não pode haver religião oficial, que não pode haver interferência na política através da religião. Então, resumindo em outras palavras, não tem nada. Tudo é permitido nesse Estado laico. Exatamente, Soel. Hoje, para se fazer uma devocional, a gente faz na escolinha. Mas se fosse ao pé da letra, não poderia, né, Garina, seu presidente? A Carla, cadê a Carla? A Carla está lecionando. Olha só, né? Uma perseguição velada. Exatamente. Tinha que ser o contrário, né? Já que o Estado é laico, eu posso. Mas Deus vai nos dar a vitória em relação a isso. Calvino não concebia a academia distante da igreja. Antes, sustentava dois princípios fundamentais, quais sejam a unidade da academia e a união íntima da academia com a igreja. Todos os professores estavam sob jurisdição disciplinar da igreja, devendo subscrever a confissão de fé adotada. Bacana, a academia está aqui, está montada. Você é um professor que nós gostaríamos que estivesse aqui, mas tem que subscrever a nossa confissão de fé, tem que subscrever aquilo que nós acreditamos. Difundida e incorporada, né? Olha que bacana. E acredito eu, né, obviamente, porque Calvino estava lá lecionando, isso não era da boca para fora. Muitas empresas aí, às vezes, vai contratar pessoas, optam por contratar pessoas evangélicas, até para manter uma certa condição que ela acredita,
E as pessoas falam, não, eu sou evangélico, eu sou. Você contrata. Depois você percebe que não é bem assim. Aqui na academia tinha que subscrever, tinha que aceitar, né? Subscrever o que é? Em outras palavras, ou num modo mais simples de se pensar, assinar embaixo. Concordo com isso aqui. Não, assino, garanto. Né? É igual a testemunha ali, ó, subscrever lá, ó. Escrever com. Né? E ali a academia tinha esse princípio, tinha essa postura. Havia ali também duas escolas, né? A instituição dividida em duas escolas, a escola privada, que equivalia ao colégio, e a escola pública da academia. Essa privada, ela jovens até 16 anos, e a outra, a escola pública com ensino superior. Um historiador chamado Charles, ele era antigo professor da Universidade de Genebra, ele disse que esta foi a primeira fortaleza da liberdade nos tempos modernos. Esta, a Academia de Genebra, foi a primeira fortaleza de liberdade nos tempos modernos. Isso nos remete que a educação liberta. E nós já falamos isso também na primeira lição que nós tivemos a oportunidade de falar aqui, né? Que a educação, ela nos tira, muitas das vezes, ali daquele contexto em que estamos entorpecidos, talvez acreditando em tudo que nos falam, talvez acreditando em tudo aquilo que às vezes os nossos olhos enxergam de uma forma precária, e ela abre um horizonte, ela nos faz compreender além, né? A educação, ela liberta o homem, e a escola dominical tem esse condão, né? de aprendermos da palavra de Deus, de verificarmos se o que estão pregando para nós realmente está condizente com a palavra de Deus, e nos preparar também para sermos pregadores da palavra de Deus, né? Então, como eu havia dito anteriormente, talvez deve ser pelo fato que a educação liberta, que muitas escolas hoje não têm investido em escola dominical, né? Não querem que o servo de Deus, que está sendo muitas das vezes ali manipulado, possa compreender de fato as Escrituras. Mas, caminhando aí, a Academia de Genebra, apesar do ensino secular de qualidade, ela também era um centro missionário. E digo mais, esse era o ponto central de Calvino. Ensinar, sim, a educação secular, ela é importantíssima, né? Mas o ponto principal dele era formar pessoas capazes de pregar o Evangelho e fazer missões. Genebra se tornou um verdadeiro celeiro, verdadeira escola de missões, porque os foragidos que lá se instalaram posteriormente levavam para seus países e cidades o Evangelho ali aprendido. Oi. Exatamente. Sem dúvida. É interessante, né? Eu não sei quantas vezes eu já orei o Pai Nosso e nunca vi por esse lado. Quando a gente começa a estudar, a gente fala, nossa, não é que é mesmo? Tinha razão. Dados históricos diz que a criação da academia foi em parte realizada por causa do desejo de suprir e treinar missionários evangélicos. Diz que, com exceção de Isaías,
todos os comentários de Calvino, isso está dados históricos, tá? Todos os comentários de Calvino sobre os profetas consistiam em sermões direcionados a alunos em treinamento para o trabalho missionário, principalmente na França. Meus irmãos, Calvino tinha o desejo ardente de evangelizar, de pregar o evangelho, de passar para as pessoas aquele ensinamento que ele teve, aquele desejo, né, que outros também pudessem degustar essa delícia de ser servo de Deus, de sermos filhos de Deus fazendo a vontade dele. Claro, todos vão se converter? Obviamente que não. Mas isso compete a nós? A nós compete pregarmos a palavra de Deus. O envio de missionários para outras cidades e países era uma questão delicada para a qual a companhia de pastores manteve, enquanto pôde, sigilo absoluto, até mesmo do conselho municipal. Os nomes dos missionários em geral eram mantidos em sigilo, né? As perseguições que haviam ali. Imagina que essa universidade está dando certo, que essa universidade começa a ter renome, começa a formar pastores, começa o evangelho a se difundir, os crentes vão crescendo com isso, obviamente. Isso causa, num estado, de uma forma geral, um incômodo. Um estado que antes dominava todas as coisas, de repente tem uma religião ali, né? E a reforma trouxe isso, né? Trouxe essa perseguição ao povo de Deus. E continua. O Garino deu um exemplo de uma perseguição velada, sutil, mas é uma forma de perseguição. Onde é que está a igualdade? Onde é que está a isonomia? Outros podem, nós não podemos. Como assim? Né? E isso é pequeno. Se formos considerar aí os missionários, as perseguições que tem, países em que, para se reunir, igual nós estamos aqui, livremente, você tem que fazer isso às escondidas, talvez em túneis, talvez em porões. Não é? Olha que situação. Então as perseguições não param por aí. Até a volta de Cristo teremos, né? No plural, perseguições. Oi? Só um minutinho, Garino. Quem quer viver piedosamente será perseguido. Garino, isso tem me preocupado. Eu tenho sido alvo das minhas orações, porque eu sei que ele não vai resolver, mas eu queria ver no Supremo Tribunal Federal uma pessoa que tenha fé em Deus. Sabe? Uma pessoa que a gente acredita que realmente ele vai se pautar as suas decisões buscando sempre a palavra de Deus. E isso me causou estranheza também, porque sempre quando indicam, logo na sequência é feita a sabatina e eu nunca vi ninguém ser rejeitado. E com essa situação, infelizmente, o nosso país ele tem esses problemas. Eu fico com medo de uma virada de mesa aí para poder. Mas, põe na mão de Deus, Deus sabe todas as coisas. E se essa é a vontade dele, né? Porque de repente é a nossa, mas não é de Deus. Vamos orar. Genebra se tornou um grande centro missionário, irradiando pelo mundo a sua teologia e o seu ardor missionário. Em 1567, Genebra já tinha enviado mais de 120 missionários para a França, que atuavam de forma clandestina por causa das perseguições.
Quando voltavam para seus países com o coração em chamas, muitos dos alunos de Genebra levavam consigo a palavra, esforçando-se por difundir o evangelho visto em Genebra. A perseguição e o martírio faziam parte desse nobre ideário. Vezes sem conta, esse era o preço. A perseguição. Imagina você, desejo de... Eu sempre me assemelho à salvação, essa graça de Deus, a um presente que a gente ganha. E o presente é um presente tão bom, mas tão bom que você quer contar para todo mundo. E falar que essa pessoa também que ela tem a oportunidade de ter esse mesmo presente. Imagine essa situação, né? Você ganha esse presente, você com o coração em chamas para poder difundir esse presente, mas você não pode fazê-lo ou tem dificuldade de fazê-lo em virtude de perseguições, porque se eu falar eu posso ser morto. E muitas das vezes foram mortos. A verdade. Então, esses missionários, esses ex-alunos da Academia de Genebra, passaram por isso. Passaram por essas perseguições. Muitos aí pagaram com a vida, né? Mas não deixaram de pregar o Evangelho. No Rio? A perseguição era terrível, né? Entendi. Todos foram executados. Pela misericórdia de Deus. A proclamação do Evangelho objetiva a glória de Deus. Aí tem o texto de Isaías 61:3. O nome de Deus nunca é mais bem celebrado do que quando a verdadeira religião é extensamente propagada e quando a igreja cresce, a qual, por sua conta, é chamada plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Esse é o ponto-chave, né, da pregação, a glória de Deus. A glória de Deus. Se o receptor da mensagem vá compreendê-la, vá aceitá-la, é fruto do Espírito Santo de Deus, né? Daqueles que são realmente aí predestinados, eleitos pela misericórdia de Deus. A nós compete, a cada dia, a cada instante, fazer a missão que o Dornelas deu ali para nós, né? Que é pregar o Evangelho. O objetivo da academia faz jus à compreensão missionária de Calvino, considerando que o reino de Deus envolve todos os povos. Jesus não foi enviado apenas aos judeus. O Evangelho deve ser anunciado a todos. 1 Timóteo 2,4. Nenhuma nação da terra e nenhuma classe social são excluídas da salvação, visto que Deus quer oferecer o Evangelho a todos, sem exceção. Algum irmão, lê para nós esse texto. 1 Timóteo 2, versículo 4. Então, é um dos princípios aí que Calvino se baseia, né, para poder constituir a academia e mantê-la nesse sentido de formar pastores, de ser um celeiro missionário.
Ele diz ainda: aquele que se encontra sob o governo do mesmo Deus não são excluídos para sempre da esperança da salvação. Por isso, o Senhor ordena aos ministros do Evangelho que preguem em lugares distantes com o propósito de espalhar a doutrina da salvação em cada parte do mundo. Analisando essas implicações da petição, venha ao teu reino, que o senhor até tocou, Calvino comenta: nós oramos pedindo que venha o reino de Deus. Quer dizer que todos os dias e cada vez mais o Senhor aumente o número dos seus súditos e dos que nele creem. Essa visão de Calvino, evangelística, missionária, visão de pregar a palavra de Deus, visão de preparar pessoas, não só pregar, mas realmente ser um multiplicador da palavra de Deus. Visão inspirada aí pela ação do Espírito Santo na sua vida, certamente, para essa obra tão maravilhosa que foi essa Academia de Genebra. A Academia tornou-se respeitada em toda a Europa. O grau concedido aos seus alunos era aceito em universidades de países protestantes, como por exemplo na Holanda. Tem um dado aí do historiador católico, Mark Venard, comenta que a Academia será, daí em diante, um viveiro de pastores para toda a Europa reformada. A Academia, ela contribuiu em grandes proporções para fazer Genebra um dos faróis do Ocidente. Dados históricos. Deixa eu ver aqui. Dados históricos não, um comentário de Calvino no Salmo 96. Um comentário dele a respeito do Salmo 96. Ele diz o seguinte: o salmista está exortando o mundo inteiro, e não apenas os israelitas, ao exercício da devoção. Isso não poderia ser efetuado a menos que o Evangelho fosse universalmente difundido, como meio de comunicar conhecimento de Deus. O salmista notifica, consequentemente, que o tempo viria quando Deus erigiria do seu trono no mundo, de uma maneira totalmente imprevista. Ele notifica ainda mais claramente como ele procede, ou seja, que todas as nações partilhariam o favor divino. Ele convoca a todos a anunciarem a salvação, e desejando que a celebrassem dia após dia, insinua que ela não era uma natureza transitória ou evanescente, mas que duraria para sempre. Essa visão de Calvino, uma visão missionária, que lutou incansavelmente para poder pregar a palavra de Deus, para poder cumprir o ID, para poder preparar pessoas, para que essas pessoas pudessem multiplicar outras pessoas, e assim sucessivamente. É uma obra maravilhosa de Deus nesse mundo. É uma academia importante, uma academia que é reconhecida, mundialmente, como eu falei. A Reforma Protestante, ela trouxe inúmeros benefícios para a humanidade, inúmeros. São incontáveis realmente. E essa Academia de Genebra, propriamente dita, ela tem esse papel, até hoje, de formar pastores, de formar pessoas capacitadas para poder pregar a palavra de Deus, para poder atingir a todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo, como a palavra de Deus diz, vai ser universalmente difundido para comunicar o conhecimento de Deus. É um efeito, é uma coisa maravilhosa aí, para a humanidade, para todos nós, como cristãos, como servos de Deus.
Exatamente. É igual eu te falei, aquele presente que você tem, que você quer compartilhar ele, você quer falar, olha, isso é bom demais, você precisa de conhecer, você precisa de experimentar, né? Assim é o Evangelho. Eu estava conversando com o marido da Ariane, o Elis, sobre os primeiros passos que a gente dá quando a gente se converte. É tão gostoso, tudo é tão incrível. A gente é tão bebê dentro da igreja, você não consegue enxergar nada de errado. E de vez em quando a gente tem que voltar a sentir esse leitinho, sabe? Esse momento que você está na igreja e fala assim, olha, eu estou ali para louvar a Deus, eu estou ali para aprender, não vou deixar nada, absolutamente nada, tirar essa alegria, né? É tão gostoso quando a gente começa a caminhar, engatinhar na palavra de Deus, aprender, e aquilo vai te dando vontade de aprender mais e mais e mais. Isso tem que ser uma constância na nossa vida. Nós nunca podemos nos conformar ou simplesmente achar que, como o Azai gosta de falar, somos formados em Bíblia. Não somos formados em Bíblia, não. E nunca vamos formar em Bíblia. Nós vamos aprender a cada dia. Vamos crescer espiritualmente a cada dia. Vamos nos santificar a cada dia pela misericórdia de Deus. Mas nós nunca vamos ser pós-graduados em Bíblia. Então nós precisamos estudar todo dia, cada dia, até Jesus voltar, né? Mas nós precisamos disso, voltar lá às raízes, aquele momento tão gostoso de que nós convertemos e que nós conhecemos a Cristo e que nós queremos que o nosso vizinho, que o nosso amigo, que o desconhecido que passa por nós, talvez no sinal de trânsito, né? Tanta gente aproxima da gente do sinal de trânsito, é incrível. E o momento da gente evangelizar, falar da palavra de Deus. Concluindo, meus irmãos, seguindo a compreensão bíblica de Calvino, devemos trabalhar com urgência dentro da esfera que nos foi confiada por Deus. O que não nos pertence, deixamos onde está, de modo firme e seguro. Onde? Sobre os próprios cuidados de Deus. Como nós não sabemos quem são os que pertencem ou deixem de pertencer ao número e companhia dos predestinados, devemos ter tal afeto que desejemos que todos se salvem, e assim procuremos fazer com que todos aqueles que encontrarmos sejam participantes da nossa paz. Quanto aos que nos concerne, deverá ser a todos aplicada a semelhança de um remédio, salutar e severa correção, para que não pereçam eles próprios, ou a outros não pereçam. A Deus, porém, pertencerá fazer eficaz aqueles a quem reconheceu e predestinou. Um texto aí das Institutas, né? Para dizer que, em outras palavras, nós só temos que pregar, como se só fosse simples. Temos que nos preparar e pregarmos. A Deus, aqueles que são chamados, Deus vai revelar no seu devido tempo. Deus é tão surpreendente, tão maravilhoso nesse sentido. Você já imaginou se você soubesse quem seria salvo e quem não seria? Imaginou o transtorno mental que isso nos daria? Talvez nós íamos até pecar, né? Bem feito.
É complicado. Dá um nó. Eu tentei explicar um católico sobre isso, predestinação, eleição, eu quase apanhei. Por fim eu falei assim, que vamos fazer o seguinte, vamos continuar nossa caminhada juntos, amigos, sem maiores problemas, porque não dá, né? Infelizmente, realmente, isso é ação do Espírito Santo. É ação do Espírito Santo, não tem jeito. Ele é que nos convence, ele é que nos convence da nossa salvação, ele que nos convence que somos ou não eleitos, né? E não adianta a gente tentar enfiar na cabeça de uma pessoa sobre isso. Até entre nós mesmos, às vezes há divergência de interpretações no que tange a eleição, a predestinação. Isso é um assunto, acho que nós vamos só compreender isso na glória de Deus, lá no céu, né? Meus irmãos, alguém quer fazer uso da palavra? Reverendo Glaucio, de repente, né, a gente lecionar numa sala onde tem pastor, de repente o pastor quer... Não. Qual o texto? Habilitado para toda boa obra, não é habilitado para ficar guardado, não, para nossa, eu conheço muito de Bíblia, eu sei. Nós começamos aqui o texto falando que a fé, ela é indissociável da prática, né? Então, o nosso conhecimento no que tange a Deus, no que tange a palavra de Deus, ele tem que ser uma prática na nossa vida e uma prática que possa abençoar outras pessoas através do Evangelho, através da pregação e através da nossa própria vida. Perfeito. Sim. Não pode ter propriamente dito alguma matéria, por exemplo, evangelística. Não pode. Pode ter devocional? Sim. É feito devocionais? Sim, são feitos devocionais. Mas falar assim, vão ter uma hora para poder ensinar a palavra de Deus ali, uma aula de uma escola dominical, não pode.
Sim. Na verdade, quem é mantenedor financeiro da escola é a prefeitura. Então, de certa forma, ela dita algumas regras. Claro que essas regras ela não pode conflitir com os nossos ensinamentos também. Por exemplo, vamos passar a ter uma aula de ubandismo aqui. Jamais, nós vamos brigar. Pode ter certeza disso. Aquilo que vai conflitar com a Bíblia, nós vamos brigar. Pode ter certeza disso. Porque eu entendo, Neto, que do mesmo jeito que a igreja ajuda a prefeitura ajuda, de certa forma, a escolinha. A igreja não cobra pelo espaço que ela cede para a prefeitura, né? Ocorre que, com isso, a prefeitura também tem um certo, vamos dizer assim, limite de trabalho, de ação. Então, a gente se pauta nisso. Né? Não podemos evangelizar diretamente, não, mas podemos evangelizar indiretamente. Vamos fazê-lo. Exatamente. Então tem várias. Quando tinha formatura, por exemplo, tinha o culto, tinha a pregação, os pais, inclusive. Né? Então, ou seja, existe um limite dos dois lados, existe abre mão dos dois lados ali para a gente viver em harmonia. Mas se precisar de romper, porque eu entendo que isso aqui é um papel que está sendo feito para a sociedade. A prefeitura só é um parceiro. A sociedade é que é o destinatário desse benefício. Né? Imagina colocar essas 400 crianças aí do lado de fora. Acabou. Isso causa um alvoroço no bairro inteiro, se não em Belo Horizonte. Né? Nicolina, que tem a experiência para nós aqui. Não, é dinheiro nosso. O dinheiro é público. É dinheiro de todos. Isso aqui causa um tumulto, dá até reportagem. Balanço geral. Eu particularmente acho que isso foi um absurdo.
que eu falei, o destinatário é a sociedade. A prefeitura só é um parceiro. Meus irmãos, vamos finalizar, para a gente não, esse assunto é muito gostoso, nós vamos, né? Mas louvado seja Deus pela vida de Calvino, pelo que ele fez aí, né, na criação dessa universidade, esse celeiro de pastores que foi criado, uma formação não só secular, mas uma formação também, né, do cristianismo aí, e isso repercutiu no mundo inteiro. Então nós louvamos a Deus pela vida dele, que Deus continue levantando pessoas que buscam cada dia fazer a vontade de Deus, acima de tudo, para a edificação do corpo de Cristo, mas para a glória do nosso próprio Deus. Bom dia a todos, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de nós.